Amém, irmãos? Ainda estamos naquela série que é o tema do ano da nossa igreja. E assim, para mim, foi muito profético, muito assertivo. Na verdade, assim, quem está há bastante tempo com a gente, assim, de perto, é muito legal, porque os temas anuais batem com o que a gente tem conversado. E batem com os tempos que a nossa igreja entra. Eu acho muito poderoso isso. Né? Um legado que transforma. E especificamente nessa série de mensagens hoje, só para relembrar, então, o legado é uma disposição feita em um testamento para benefício de outra pessoa. Talvez você possa falar assim, pastor, por que está repetindo todo o culto isso aí? Porque uma das coisas que eu aprendi com o pastor Ipe é que o aprendizado vem da repetição. Então eu vou repetir, enquanto estiver tendo essa série, eu vou repetir que legado é uma disposição feita em um testamento para benefício de uma outra pessoa. Legado é deixar algo de valor ou não para outra pessoa. Ou seja, você está deixando um legado, quer você queira, quer você não queira. Legado também é alguém que vai para uma missão especial para representar uma liderança, o seu líder. Se você é novo na nossa igreja, está aprendendo os princípios de Jesus, meio que há pouco tempo servindo ao Senhor, é muito bom, irmãos, assim, se aprofundar em princípios de liderança. Muitas das coisas a gente acaba errando como liderados, porque a gente não entende o princípio de liderança. E muitas vezes nós líderes acabamos errando porque nos acostumamos com os princípios de liderança. Isso é assunto para um outro Tadel, né? Mas é muito interessante quanto nós precisamos aprender sobre isso. Legado se constrói. Legado se constrói. Você pode receber uma essência no seu coração, você pode receber uma carga espiritual, você pode receber um DNA espiritual, de uma paternidade espiritual, porque o nosso DNA vem dos nossos pais. E eu gosto de comparar a igreja do Senhor Jesus Cristo como o corpo físico, nós pessoas, mas o corpo espiritual, que é o que o corpo físico representa no céu. Estão entendendo? Estão comigo? Dá uma aprofundada, tá? Então, nós recebemos dos nossos pais espirituais uma carga, um DNA. Agora, isso tudo que vem sobre a nossa vida precisa ser construído. Precisa ser construído na terra. Venha o teu reino. Seja feito aqui na terra, como é feito no céu. Então você percebe que há algo que está no céu, que deve ser estabelecido na terra. E isso o Senhor colocou na sua igreja e organizou dessa forma, onde pais espirituais geram filhos espirituais, um DNA. E vão deixando um legado, uma construção é feita física e espiritual, e nós recebemos a espiritual. Então um legado se constrói. Agora, um legado não apenas se constrói de qualquer forma, luta-se por ele. Luta-se. As lutas necessárias para conquistar o quê? Aumentar, crescer, desenvolver. Luta-se por o legado. Você não aceita qualquer pessoa na tua casa de qualquer jeito. Ainda que você possa ser super espiritual, mas às vezes muito irresponsável, você sai aceitando qualquer pessoa dentro da tua casa e vai deixando entrar na tua casa qualquer tipo de pessoa. Já coloca na mesa com os seus filhos. Não, eu duvido que você seja assim. Não é todo mundo que entra na sua casa, senta à mesa com os seus filhos e a sua esposa. Pelo menos não deveria ser. Ah, mas Deus não faz acepção de pessoas. Não, ele não faz acepção de pessoas. Mas você vai ver aqui um texto que fala sobre guardar a sua casa. Então luta-se por ele. E um legado deve ser guardado. Fala assim, construir, lutar e guardar. Construir, lutar e guardar. E o que eu acho legal é que esse guardar, ele está muito, né, quando foi escrito isso aqui,
é o sentido do guardar que Jesus fala aos seus discípulos, ensinando-os a guardar tudo que eu vos ordenei. Esse guardar é o mesmo guardar de João 15 também, e de João 14, bom, vários outros textos, que é o que? Obedecer. Eu dei-lhes a minha palavra e eles a guardaram, ou seja, receberam em seu coração e protege. Fala, protege. Então o legado se faz dessa forma. Amém? E o tema da nossa mensagem de hoje, especificamente, é construtores, guerreiros e sentinelas. Nós somos esses caras aí. 3 em 1. Uns são melhores construtores, mas não deixam de ser guerreiro e sentinela. Outros são melhores guerreiros, mas não deixam de ser construtores e sentinelas. Outros são sentinelas, são muito bons sentinelas, mas não deixam de ser construtores e também guerreiros. Vocês estão me entendendo? O Salmo 127 foi escrito por Salomão, é a base do nosso estudo. É um salmo que o Senhor falou comigo lá no início da igreja. A primeira vez que Ele falou comigo sobre isso, Ele começou a mostrar que eu me debrucei sobre isso daqui. E deixa eu ensinar você o que eu quero dizer quando eu falo debrucei sobre isso daqui. É que eu fiquei ali. Eu li a Bíblia, fui lendo outros textos, tal, fui preparando textos, mensagens e tal, preparando alimento para o discipulado, essas coisas, mas eu fiquei aqui. O meu alimento estava saindo dali. O que eu estava buscando, me aprofundando, estava aqui. E esse Salmo de Salomão, foi Salomão que escreveu, ele em si, ele fala de legado. Ele fala de algo que começa numa pessoa e vai para outra. Ele dá uma noção de caminhar, ele dá uma noção de subir. É o tipo de salmo que provavelmente eles salmodiavam subindo as escadas do templo, indo para o santo lugar para ofertar, indo para o átrio para entregar suas ofertas. É um salmo de reverência ao Senhor. E é um salmo que exalta a paternidade, a família, a responsabilidade, a construção de uma vida, de uma casa, de uma família, de uma igreja. Então vamos ao Salmo 127. Versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão da penosidade que penosamente granjeastes, ou seja, trabalho. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Eu já vi gente pegar esse versículo assim, não, o Senhor falou que eu não preciso trabalhar. Mas o Senhor falou também que aqueles que não trabalham, que não comam. E agora? Deus é de confusão. Não, Deus não gosta de vadio. É diferente. É bem diferente. Bem diferente. Versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta, ou quando lutar, quando guerrear com seus inimigos à porta. Para quem não sabe, o que é aljava? É aquela bolsa comprida que fica nas costas do guerreiro onde guarda as flechas. Já assistiu algum filme que tenha flecheiro, arqueiro? Quem já assistiu? O cara puxa aqui, né? Robin Hood, Senhor dos Anéis, o Legolas. Sensacional, eu gosto. Ele puxa as flechas aqui de trás. Aquela bolsa é aljava, é onde se guarda flecha. E eu quero trabalhar bem rápido, eu não quero me prolongar muito, nessas 3 figuras. A primeira figura, a figura do construtor. O que eu quero que você, as 3 figuras, eu quero que você entenda da seguinte forma. Deixa eu pôr uma base para isso. Você, jovem, que está começando a sua vida agora, se coloque
nesses 3 lugares. Essas 3 figuras, elas precisam ser implantadas no seu coração. Eu ia falar tatuadas no seu coração, daqui a pouco tem jovem tatuando. Não é isso, tá? Não é isso. Mas entenda que você é, sim, uma desses caras aqui. Na verdade, os 3. Provavelmente um dos 3 você vai ser mais vivo que os outros, mas você tem os 3. Se coloque como participante disso. Você que é casado, um homem de Deus, uma mulher de Deus casada, isso aqui é para você também. Empresário que está aqui, a sua empresa está aqui também. Irmão que trabalha, você que é funcionário, colaborador de uma empresa, isso aqui é para você também. Nós, igreja, equipe de liderança, equipe de ministérios e funções e tanta coisa que tem para fazer no corpo de Deus, no corpo de Jesus, como organização, isso aqui é para você também. Amém? Para nós tudo. 1 Coríntios 3, versículo 10 diz assim. Eu sei que vocês colocaram ali e eu esqueci. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Ah, obrigado, filha. Poxa, aí eu me acostumo mal desse jeito. Os caras vêm encher de volta. Obrigado. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. 12. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. 13. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia, e eu acho legal que está escrito o dia com D maiúsculo, demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Fala assim, uau. Eu não sei se você é aquele tipo de pessoa que lê um versículo desse aqui e faz pergunta para você mesmo. Se você não é, passe a fazer. Passe a fazer. Não para você ficar sabido, mas para que a palavra tenha efeito em você. Para que você possa não somente conhecer a Bíblia, mas que você possa conhecer as mensagens do coração do Senhor através da Bíblia. É diferente. Porque você conhecer a Bíblia, você vai conhecer a letra. Mas você conhecer a mensagem do coração daquele que escreveu, você vai ter a revelação do Espírito. Aí você vive. Pegou essa? Então leve em conta quando se trata de construtor, de construir, de ser essa figura do construtor da obra do Senhor na tua vida, na tua família, na tua casa, na sua empresa, no seu trabalho, na sua igreja, no seu ministério, na sua equipe ministerial, nos seus discípulos. Leve em consideração a primeira coisa: qual é a motivação do construtor? Com qual motivação você está construindo? O que motiva você a construir? Nós temos uma tendência, eu sou da década de 70, eu sou de 77. Então eu lembro da fila do leite racionado para comprar. E eu fui criado muito pela minha avó, que é dos anos 30. Então eu tenho a mente meio atrasada, vamos dizer assim, nesse sentido. Mas eu sou de uma geração que não fica nos extremos, ou no sentido assim, como é que eu posso explicar isso aqui de uma forma que fique bem entendido? Eu sou de uma geração que não é hipersensível. Que não é hipersensível. Que não é uma geração que não é uma geração feridenta. Que não é uma geração que, me ofendeu. Eu sou de uma geração que é mais casca grossa, que é um pouco mais dura, que é um pouco mais forte, um pouco mais resistente e resiliente. Eu sou de uma geração que não se coloca num lugar onde eu preciso fazer algo para que os outros vejam. Eu sou de uma geração que eu preciso fazer algo porque eu existo.
Cogito ergo sum, né? Penso, logo existo. Eu sou de uma geração que, se eu estou nessa terra, eu tenho que fazer algo que preste. Eu tenho que fazer algo que deixe alguma coisa. E o Senhor Jesus me encontrou e me deu isso, porque sem Ele eu não tinha nada disso. Vocês estão me entendendo? Qual o motivo que a gente está construindo? Qual o motivo de eu e minha esposa fundar essa igreja? Qual o motivo de nós dedicar a vida das pessoas? Qual o motivo no meu coração de gerar as coisas? Para que eu quero isso? Essa geração aí, fraca, eles condenam Marta. Porque Marta fica fazendo coisa, tem que ficar aqui, ó, adorando. Isso é preguiça. Preguiça. É uma tendência a polarizar tudo. E tem coisa que não é polarizada. Tem coisa que é o meio, Jesus. Eu já vi isso. Tem uma galerinha que ama condenar Marta. Ai, Marta, Marta, eu sou Maria. Então tá. Fica só sendo Maria, 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 Maria. E aí daqui a pouco a sujeira da casa te acumula, porque você não deixa a Marta trabalhar. Que motivação? Qual equilíbrio? Os materiais usados: ouro, prata, pedras preciosas, barro, palha. O Senhor disse aqui em Paulo que o fogo provará. Irmão, palha passa pelo fogo? Sim ou não? Ela queima. Eu não vou entrar aqui e pregar sobre isso, senão eu vou ficar muito tempo nesse primeiro tópico, mas que material? O que é ouro para Jesus? O que é prata para Jesus? Como eu falei, não vou pregar sobre isso daqui, mas você tem que ter dentro do teu coração. Temos que cuidar para não ser uma geração que aceita qualquer bijuteria. Banhou a ouro, tá bom. É folhado. Tudo bem, irmão, a gente entende. Joia, coisa daqui. Enfim, mas o que é ouro para Deus? Que eu acho forte que ouro, uma das coisas que representa a glória de Deus é ouro. A majestade de Deus é ouro. Mas uma das coisas que o Senhor fala que deve ser refinado como o ouro é a nossa fé. Ou seja, qual a motivação e com qual fé eu estou construindo? Fé no quê? Fé em quem? Uma expectativa de honrar e glorificar aquele que me chamou a ser construtor, ou uma expectativa de fazer aquilo que eu quero fazer, para mostrar para o construtor que eu sou bom? Vocês estão me entendendo, gente? É profundo o que eu estou falando, porque isso passa pelo Salmo 139, sonda-me, Senhor, sonda o meu coração, prova-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelos caminhos retos da sua justiça. Passa por um caminho de quebrantamento, porque se você não continuamente questionar as motivações do seu coração, o meu coração, o nosso coração, que é enganoso, nos enganará. Então eu preciso de ouro, preciso de prata, de pedras preciosas. Com que ferramenta eu vou trabalhar? Eu vou construir com a minha sabedoria, com o meu talento, com a minha expertise, com o meu jeito, com o meu senso de justiça, com as minhas feridas, que eu insisto em torná-las mais importantes que aquele que morreu na cruz e curou todas elas. Isso é idolatria. Tá, irmão? Tem muito crente que acha que vai para o céu. Quando chegar lá no céu, você vai falar assim: volte para o inferno, porque é o teu lugar, porque você idolatrou a sua ferida. Eu te curei, eu levei sobre si. Os meus profetas falaram, tentaram te curar, botaram a mão e tiveram suas mãos cortadas. E você permaneceu com a sua ferida.
vá para o inferno. Pastor, me ofendeu. Fique ofendido. Mais uma ferida para você deixar Deus tentar te curar. Com amor e com carinho, eu falo isso. O pastor Hebe falou ali, conhece o princípio, mas não tem fé, cara. Ele morreu sobre e curou tudo as nossas feridas. Irmão, tudo. Todas as enfermidades, todas as feridas. Ah, mas é muito profundo no meu coração. Ele estava no trono com o Senhor, desceu, virou homem, foi pregado numa cruz, e não tem força suficiente para entrar no teu coração se ele adentrou o inferno e saiu de lá para te salvar? Quem tem fé aqui agora? Chega, irmão, de crente mimizento, feridento, chato, sarna, infrutífero. O que falta é fé em Jesus. Em que ferramenta temos construído? Eu achei muito legal o nosso café ontem. Foi café almoço, né, amor? Com as crianças, né? Foi café almoço. Quando eu falei não tem almoço, porque não deu tempo, a gente acaba tomando café almoço. E aí eles perguntaram sobre fé, o Israel e o Manuel. Pai, aí eu começo a explicar, aprofundar o Israel, o Manuel, dá uma bugada, sai. Mas o Israel fica. Ele perguntou sobre fé e tal. Eu falei, filho, eu creio que são 2 tipos de fé que a gente experimenta. Eu não vou falar agora, vai demorar, vou sair do meu tempo, mas o dom de fé, o dom de fé do Espírito Santo e a fé, fruto do Espírito Santo. Fruto e dom. É muito tremendo você trabalhar isso aqui. É muito maravilhoso. Porque as duas servem tanto para você crer, como para você fazer. Porque toda obra que você faz que não venha da fé, irmão, escuta isso. Quem é Bíblia sabe o que significa. Tudo que você faz que não provém de fé é o quê? Pecado. Não, eu sou santo, eu não peco. Poxa, às vezes o seu livro só pede para você ler um pedaço da Bíblia. E você não faz. Porque você não tem fé nem para crer. Como que você vai ter fé para deixar Deus fazer? Está escutando o som do martelo batendo? Tum, tum, tum. Vamos lá, corpo de Cristo. As ferramentas são os dons que Deus nos dá, irmãos. Porque sem Ele nada podemos fazer. E por esses dons, através desses dons, Ele vai usar a minha expertise, a minha sabedoria, o meu talento, o que eu sei fazer, o que eu sou bom, através dos dons. Vocês estão me entendendo? E outra coisa, né? Vai construir uma obra aí sem projeto, eu não sei qual que é o nome dos negócios, mas tem um monte de guias que você tem que pagar, e registros que você tem que ter, né? O Jair já fez um cálculo na cabeça dele. Ele é Roberto, talvez fora, pronto. Mas tem um monte de coisa que tem que fazer. Ou seja, essa obra é legal. Me responde uma coisa, irmãos, com amor e com carinho. Escuta o que eu vou lhe falar. Eu vou falar mais sobre isso um outro dia, não sei. Mas o Senhor tem me incomodado com isso. São 3 coisas. Exousia. João 1,12, a todos que creram foram dados o poder de ser chamado filho de Deus. Exousia, autoridade. Autoridade. Aguarde os orelhas serem revestidos de poder, dunamis, força para fazer, poder para fazer. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Comissionamento. Precisa das 3 coisas. Precisa das 3 coisas. Ser filho, ser cheio do Espírito Santo e comissionado. Se você é só comissionado,
mas não entendeu que é filho. Até entende um pouco do xarabanábia do Espírito Santo, mas dá problema. Enfim, tem que ter os três. Salmo 127:1, repetindo, fala: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, não dá para fazer a obra do Senhor sem o Senhor. Não dá para construir um casamento feliz sem o Senhor. Eu já tentei, deu errado, muito errado. Não dá para construir uma família sem os princípios do Senhor. Até dá, mas vamos ao tema da mensagem, um legado. O que eu estou querendo deixar? O que eu estou querendo deixar? Não dá. Em vão trabalham os que a edificam. Em vão trabalham. Casa, cidade, família, célula, discipulado, empresa. Se você não tem uma empresa, de repente, sei lá, você é um profissional, como é que é? Não é autônomo que chama, é liberal? É que os liberais são chamados de esquerda em outro país, então vamos... Autônomo, vou de autônomo que é melhor. Você entendeu? É isso aí, profissional liberal. Eu sei que eu não estava muito afim de usar essa palavra. Não dá. Ou seja, Paz Church em Guaratuba, não dá. Não dá para mudar a cidade se o Senhor não nos mudar. Não dá para implantar, construir o legado que o Senhor tem para nós, se nós não permitirmos que o Senhor construa isso em nós, para que ele aconteça através de nós. You guys there in Liverpool, it's not possible to build without Jesus. Eu falo só inglês com vocês. Eles estão assistindo lá em Liverpool. Deixa eu traduzir, né, gente? Perdão. Eu falei para os caras que estão em Liverpool, não dá para construir sem o Senhor Jesus. É que eu estou falando só em inglês com eles agora. Tem que aprender. Não dá, é impossível. Segundo, a figura do sentinela. Uau! Abacuque 2:1. Estarei na minha torre de vigia. Ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Uau! Uau! Sentinela. Precisa ser sentinela. Um legado, ele acontece através de uma pessoa que vigia. Eu estarei na minha torre de vigília. Fala minha. Responsabilidade. E ficarei na fortaleza. Qual que é a fortaleza? Guardado no Senhor. O Senhor é minha fortaleza. O Senhor é minha rocha. O Senhor é minha torre forte. Lembra desse salmo? E vigiarei, e até que o meu líder me dê a resposta. E se ele não me der, que líder mau? É isso que está escrito ali, irmão. Não. Característica do sentinela: vigilantes sobre os muros, não somente para ver, mas para dar o alerta. Lembra essa geração flácida, gelatinosa que eu tenho falado? Eles não aceitam alerta, porque o alerta ofende. Ofende. Ai, eu quero continuar desse jeito. Aí não atende o alerta.
ficam acirrados toda noite guardando. Está vendo como alguns vão se destacar como sentinela? Temos uma galera do Ministério de Intercessão aqui, irmão, que os caras não têm tempo ruim, não. Não tem tempo ruim. Eles estão ali guardando, protegendo não só eles mesmos, mas todo um corpo, toda uma cidade. Agora, homem que está aqui, mulher que está aqui, se o Senhor não guardar a sua casa, em vão vigia. Ou seja, você pode se esforçar, você pode se arrebentar, mas se o Senhor não guardar, ou seja, quem tem que ser o Senhor da sua casa? Jesus. Está vendo como não tem a ver com o seu mérito? Eu sou forte, tenho 1,40. Isso é outra conversa. Jesus. E Jesus. A função do meu marido. Ele não ora. Aí, o marido que você me deu. Pronto. Congratulations. Acabou de personificar o Satanás dentro da tua casa. Não. Tocavam trombetas, alertavam de perigos e invasões. Lembra de Ezequiel 3, do Atalaia? Depois você lê em casa, Ezequiel 3. Fala do Atalaia. Existe uma responsabilidade sobre o sentinela. Sabe essa turminha da flacidez, da gelatinosidade? Inventei uma palavra. A galera da flacidez, da gelatinosidade. Eles iam daquela conversa que um cara falou esse tempo atrás aí que eu não tenho que julgar se ela quer andar desse jeito, se ela quer andar dessa roupa desse jeito. Eu não tenho que julgar nada. O que a igreja tem a ver que se meter com isso? Como assim? Como assim? Eu estou vendo o meu irmão se perder e vou ficar calado. Rasgou o livro de Ezequiel, fumou. Fez um negócio com o livro de Ezequiel e fumou. Só pode. Não. É minha responsabilidade como irmão em Cristo admoestá-lo e corrigi-lo, porque está indo para o inferno e não está vendo. Mas vai ficar ferido, que fique. Vai ficar ofendido, que fique. Vocês estão me entendendo, gente? Não se constrói legado sem uma vigilância firme. Não se guarda um legado sem uma vigilância firme. Não tem como. Ai, tadinho, ai, tadinha, já era. Não vai conseguir. Não tem como. Porque o sentinela, ele não brinca de ser sentinela. Os atalaias, os profetas, são homens, mulheres comprometidos com uma causa maior do que eles mesmos. Há um ditado, irmão, que diz que um verdadeiro sábio, um homem que deixa um legado, é alguém que tem a capacidade de plantar uma árvore sobre a qual ele nunca vai usufruir nem da sombra e nem dos frutos. É o cara que constrói, que planta, que cuida, que rega uma árvore, que poda ela, que cuida do crescimento ali, do plantio e dos primeiros brotos dela com muito zelo. Mas ele sabe que ele nunca vai ficar debaixo daquela sombra e nunca vai comer daquele fruto. Por quê? Ele está preocupado com as próximas pessoas que virão. Até porque, se ele plantou uma árvore, de onde veio a semente? De uma outra árvore que alguém plantou, que provavelmente o que ensinou para ele que não comeria aquele fruto. Estão entendendo o legado? Vigilância, cuidado. E a terceira figura e última, a figura do guerreiro. Se o cara que vigia já é brabo, irmão, imagina isso aqui. Lucas 11, 21. Quando o valente
bem armado, guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Pastor, você é a favor do armamento? Eu sou. Você tem arma, pastor? Não. Ponto. Já para evitar falar, eu já deixo falado já. Pronto. Ai, pastor, mas a arma causa o mal. Tá bom. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. E o meu bem mais valioso é a minha família. Simples. Óbvio, irmão, que aqui também fala dos bens materiais, sim, mas eu quero focar mais nos espirituais. Lembra do que é gerado? É o pai que tesoura para os filhos e não os filhos que entesouram para os pais. Os pais dessa igreja estão tesourando para os seus filhos. Você já viu aquela história natural? Que assim, eu vi muito isso do meu pai, eu vi de outros empresários, assim, do tipo, o pai construiu, deixou uma empresa grande, e os filhos derreteram tudo. Quem já viu isso? Esse era o maior medo do meu irmão, porque ele falou tanto isso. Eu acho que ele foi intencional, ele falou tanto isso, que por isso que o meu irmão, pela graça do Senhor Jesus, está sendo um sucesso lá na empresa, por causa da equipe que ele tem também, aleluia, né? Mas está sendo um sucesso por quê? Porque ele entendeu, eu não quero derreter o que meu pai fez. Não quero derreter. Isso não pode acontecer com a gente. De jeito nenhum. Porque o nosso Pai Celestial, que é bom, Ele faz coisas boas. E as sementes dele são maravilhosas. Um guerreiro faz dos seus filhos flechas certeiras. Eu tinha que ter um dia para falar só desses caras aqui, que eu gosto, porque eu acho que essa aqui é a minha característica. Eu não sou tanto construtor, tanto sentinela, eu sou mais guerreiro, né? Então eu acabo falando com mais facilidade, mas o meu tempo já foi. Então eu vou só citar. Um guerreiro faz dos seus filhos flechas certeiras. Olha aqui para mim, querido pai e mãe que está aqui. O pior erro que você pode cometer com o seu filho, primeiro, é você não ensiná-los nos caminhos do Senhor. No caminho do Senhor. Segundo, compensação. Compensa. Nunca, nunca, nunca compense com os seus filhos. Você está gerando alguém fraco, que não vai lutar pelas coisas. Esses dias eu estava conversando com um jovem, ele falou assim, pois é, Harvard vai ser difícil, é muito difícil. Eu olhei bem na cara dele e falei assim, eu não estou criando covarde. Ai, pastor, que duro, faça mais mole com o teu filho. Eu não estou criando covarde. Eu estou criando gente que não tem medo de encarar a broca que tem que encarar. Tá certo. Foi então tá bom. Encerrado o assunto. Por quê? Eu estou criando uma flecha certeira. Eu faço dos meus filhos flechas certeiras. Eu não fico... Eu podo em direção ao que o Senhor tem. Ai, pastor, você não está respeitando a singularidade do ser dele. Você não está respeitando a liberdade dele. Como não? Como não? A ovelha do Senhor Jesus tem liberdade total para estar no terreno do reino do Senhor. Como não? Estão entendendo aonde que cai a compensação? Ai, mas eu fui tão maltratado, então eu vou tratar o meu filho diferente. E não busca o equilíbrio do Senhor para isso. Ai, eu isso, eu aquilo, e tanta coisa, mas, ele vai ser... ou o filho do outro tem tal coisa, isso aqui, eu vou negociar a princípio para que ele também tenha. Não pode. Não pode. Olha aqui para mim, pai, que está aqui. Eu não vou perguntar, eu vou afirmar, tá? O que deveria ser mais importante na vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus? Em primeiro lugar, o Senhor. Amém? O Senhor e o seu reino. Certo?
Na vida do homem, depois disso, qual que deve ser a sua prioridade? A sua esposa. Na vida da mulher, depois disso, Cristo, Jesus, o reino, Deus, qual deve ser a sua prioridade? O seu esposo. Depois os dois se tornam uma só carne, e depois de Cristo com os dois, o reino com os dois, qual deve ser a sua prioridade do casal, agora que é um só? Os filhos. Vocês estão me entendendo? É bem simples. É bem simples. Se organize nessa prioridade. Faça dos seus filhos flechas certeiras. Outra vez de falar mais, eu gosto de falar sobre isso aqui. Um guerreiro não luta sozinho. Não luta sozinho. Ele não será envergonhado, pois ele gerou filhos capazes de construir flechas também. Faça o discípulo de todas as nações. O que de mim ouviste diante de tantas testemunhas, transmita a homens fiéis e idôneos que transmitam a outros. Você não somente faz filhos, você faz filhos, flechas, que são capazes de construir flechas e capazes de atirá-las. Acurar a mira dos seus filhos. Ensine eles a calcular a curvatura da terra e o vento para soltar uma flecha. Ensina isso é difícil de ensinar. Os filhos sábios e prontos para a guerra são as comprovações de que seu nome e legado será honrado na porta da cidade. O texto afirma isso. O que é porta da cidade? Diante das autoridades. E eu não estou falando só das autoridades políticas, gente. As portas da cidade são pessoas de decisão. São relacionamentos que decidem as coisas. A professora é uma autoridade. Você vai na farmácia comprar alguma coisa, o farmacêutico que está ali, ele é a autoridade. Você vai fazer uma consulta com o médico, ali o médico é a autoridade. A atendente do médico é a autoridade. Vocês estão entendendo no que vai a coisa? Os filhos, bem acurados, afiados, são a comprovação de que o nome e o legado de um pai não será envergonhado na porta da cidade, pois cuidam e defendem bem a sua casa e a sua cidade. Salmo 127, versículo 4 e 5 fala: como flechas na mão do guerreiro. Veja que eu preciso ser guerreiro. Por isso que Paulo fala: tchutim, tchutchu. Ao meu verdadeiro filho na fé. O que de mim ouviste diante dessas testemunhas, de tantas testemunhas, ou através de tantas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis e também idôneos, para que transmitam também a outros, sofra comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Nós estamos lendo Gênesis, já entramos em Êxodo, com a nossa equipe ministerial, nossa leitura anual da Bíblia. E eu estava lendo, não lembro qual capítulo agora, se foi 11 ou 12, mas foi quando Deus estava tirando o povo do Egito. E Deus chama o povo dele de meu exército. Para eles era tudo escravo. Para eles era tudo escravo. Mas Deus já enxergava nos escravos, fazedor de tijolo, um exército. A ponto de tirá-los de acordo com a sua organização militar. Está escrito lá. Eu hoje estava lendo de volta, né? Que eu já li e estou lendo de volta. Quando a mente do escravo, né? Como precisa de um líder que não tem a mente de escravo. Porque o povo está com mente de escravo, mas o líder não tem mais mente de escravo. Só que durou 40 anos para ele se libertar da mente de escravo. E uma sarça ardente para queimar ele, para ele tirar o sapato, para reconhecer que tu não é nada! Tu não é nada!
Porque você deixou eu queimar como você te trouxe para o lugar que queima, então agora seja o libertador desse povo. Yes! Yes! Eu quero ser libertador, mas não aguento a sarça. Irmão, deixa eu voltar para o meu texto, que eu estou nesse manto aqui. Na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz, bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando lutar com seus inimigos à porta. Quando o inimigo vier para confrontar a autoridade, o lugar de decisão que é a porta, não vai acontecer, porque tem filhos flecheiros e flecha. Essa dinâmica do reino do Senhor, que é o que os salmos muito entregam, a dinâmica do reino é inabalável. Fale assim comigo: construtor, sentinela e guerreiro. E para concluir, pode vir a turma do louvor. Concluindo a nossa mensagem de hoje. Às vezes parece algo muito louco, muito difícil, muito complicado. Mas eu tenho descoberto que é muito simples. Muito simples. Galera que está em Liverpool lá assistindo, eu vou falar em português para eles entenderem também, tá? Vocês dois aí. Parece loucura. Isso é loucura. Mas nós temos que ficar atento aos profetas, sabe, irmão? É isso que eu brigo, que eu sou muito chato, sabe? Ou melhor, não sou chato, eu sou pai. Às vezes tem uma tendência a falar dos outros, né? É muito melhor falar dos outros. Porque falar dos outros nos tira do vínculo de relacionamento. A pessoa que eu vou falar não conhece meus defeitos, então eu posso falar dela. O ferro afia o ferro, não está esquentando. Então quando eu não sou tratado no ferro afia o ferro, geralmente eu não falo das pessoas em volta de mim, eu falo de longe. Aí acontece. Várias pessoas falam. Várias pessoas. Um dos principais responsáveis pelo avivamento de Toronto. E trouxe também para Londres o mesmo avivamento. Orou e botou a mão na minha cabeça. Falou: tudo que Deus entregou para mim, eu entrego para você. Receba essa unção. Glória, aleluia. Uau, está anotado. Mas quando o Juan falou para mim: pastor, o Senhor falou comigo e pediu para te falar algo. Eu falei: uau, fala. Deus vai te dar o mapa da Inglaterra. Da igreja da Inglaterra. Mas a cultura da igreja da Inglaterra vai entregar para a Fran. Eu levei muito mais a sério. Não, eu recebi. Só que eu vou caminhar nisso aqui. Muitas vezes vocês líderes erram nisso. Erram nisso. O Senhor Jesus falou que não fez muito milagre, sabe? Na terra dele, sabe por quê? Porque não tinha honra ao seu ensino. Eles sabiam quem Jesus era. Que foi a única coisa que segurou eles. Quem ele é? Filho de um carpinteiro. Mas ao reconhecer a sua honra de Senhor, de Rabi. E muito pouca coisa aconteceu lá. Um legado, irmãos. Um legado. Só é construído porque uma das coisas que existe é projeto. E se um projeto não for bem guardado, seguido à risca, não tiver sido meticulosamente sempre estudado, você sai dele. E se você não tiver coragem para construir, botar a mão na massa, não vai acontecer. Fique de pé, por gentileza. Eu quero declarar uma palavra de fé sobre essa palavra na tua vida. Eu quero declarar que as coisas que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviu, e que nem jamais desceu ao nosso coração, são as coisas que o Senhor vai colocar em nossas vidas.
Por quê? Porque nós o amamos. Nós amamos a Jesus. E nós queremos sim andar segundo os seus estatutos e mandamentos. Eu quero declarar sobre essa igreja que nós vamos alcançar o legado da nossa liderança. Que nós vamos honrar o legado que nós temos recebido dos nossos pais espirituais. Que é o legado de Cristo. Que é o legado do Senhor Jesus. Que é o de ir, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando eles a obedecer tudo que Jesus nos ordenou, e sabemos que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Amém. Eu quero declarar ainda mais, que esse ano é um ano de muita provisão. Eu tenho ouvido, os sentinelas estão tendo sonhos, visões dos alertas, trombetas de alerta tocando. Eu já vi esse filme, já presenciei isso várias vezes. Não é terrível, meu Deus, é terrível, não, é alerta, é atento, ó, puxa as flechas aqui. Tem algo vindo daquele lado lá. Tchum, no peito, já era. Esse ano é um ano de provisão. Não teve antes, pastor? Teve. Mas esse ano, quando você vai fazer uma viagem, o que você precisa fazer com o teu carro? Calibra o pneu, vê as pastilhas de freio, dá uma revisadinha dele e enche o tanque. Você não vai, né, irmão? Ah, mas o meu carro é elétrico. Você põe na tomada e carrega a bateria. Deus vai encher o tanque dessa igreja, irmão. Eu estou falando de dinheiro mesmo, tá? De dinheiro mesmo. De provisão financeira. Finanças. Estou falando disso. Muita provisão, muita provisão. Se você acha que tem uma mentalidade que não consegue alcançar, você não vai alcançar isso aí, vamos conversar mais. Fique tranquilo, eu não vou usar chaves de desbloqueio e mindset para você. Eu vou falar da palavra do Senhor. Da palavra do Senhor. E conhecereis a verdade vos libertará. Simples. É o que eu tenho aprendido. Pai, em nome de Jesus, quero declarar sobre as nossas vidas. Nesse tempo de provisão, nesse tempo de aprendizado, Pai, de tudo que o Senhor está fazendo, eu quero declarar, Pai, que nos ensina a ser simples. Nos ensina a ser simples, Senhor. Simples construtores, simples sentinelas, simples guerreiros, Senhor. Em o nome de Jesus, declaro sobre a nossa vida, a nossa igreja, a provisão do Senhor, a graça do Senhor, o amor do Senhor, a justiça do Senhor, a fé do Senhor, e em nome do Senhor Jesus, Pai, essa cidade vai conhecer quem o Senhor é, através dessa igreja, em o nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que a graça de Deus esteja contigo, o amor do Senhor esteja contigo, e o Espírito Santo ali, ó, grudadinho. Amamos vocês.